Pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim, não? Sim, não? Estou conseguindo me ouvir? Tô, professor. Beleza. Então, hoje a gente vai dar continuidade na nossa unidade curricular de fundamentos da eletrotécnica. Já vou notificando, né, que eu tô meio gripado. Até que na segunda-feira da semana passada não tivemos aula por conta de problemas de saúde. Ainda não tô 100%, então tô meio gripado ainda. Se eventualmente eu tossir ou parar para beber uma água, eu já peço desculpa aí pelos ocorridos, tá? Não sei se vocês já assistiram essa web aula que eu postei aqui com o conteúdo que seria abordado na sala. Basicamente, nós conversaríamos, né, sobre a primeira e segunda leis de Ohm. Basicamente, seria a lei ali da tensão, né, que é tensão vezes corrente vezes resistência. Tensão é igual a corrente vezes a resistência. E da potência, né, que seria conceitos da primeira lei de Ohm, e conceitos da segunda lei de Ohm, né, que seria que a resistência é igual a ρ, que seria uma constante de um condutor, de um elemento condutor, vezes o L, que seria o comprimento, dividido pela área, e aí a gente consegue encontrar a resistência. Vocês conseguiram assistir? Ficou dúvida com relação àquele conteúdo que eu postei? Quer que eu explique algum outro conteúdo novamente? Achou que ficou um pouco confuso? Aquela aula foi uma web aula que eu já tinha gravada, né? Até no início eu explico. Então, já teve alguns alunos, né, que perguntaram durante o próprio processo de aula, tá? Passou também na aula presencial. Perfeito. Então, foi complementar, tá? Então, às vezes vai parecer, né, que a gente está repetindo, mas é importantíssimo nessa parte do inicial do curso que vocês vejam, né, tanto no presencial, façam algumas anotações e que tenha algo aqui gravado também, tá? Então, isso é de suma importância para que vocês venham, né, às vezes vocês se esquecem, às vezes o método que ele utiliza para passar esse conhecimento, às vezes não fez tanto sentido, ou o método que eu ensinei aqui na web aula também foi um pouco mais complicado, e aí você pode se adequando, né, e fundamentando o curso de vocês, né, pavimentando essa estrada aí com um pouco mais de conhecimento, tá? Então, hoje a gente vai começar a conceituar um pouco sobre a lei de Kirchhoff. É a partir dessa lei de Kirchhoff que a gente vai conseguir desenvolver a nossa primeira atividade, que é uma atividade simulada, tá? Então, hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre lei de Kirchhoff. Lembrando, né, que é um conceito mais complexo. O professor já iniciou sobre lei de Kirchhoff lá ou ele se ateve ali à lei de Ohm? Alguém? Foi só a lei de Ohm mesmo? Eu vou nem fazer pergunta. O que que é a lei de Kirchhoff? Se alguém falar sim. É só para saber mesmo. Mas se a gente pode passar um pouquinho mais rápido, fazer mais o exemplo, deixar conceituar um pouco mais, conceituar menos, que às vezes vocês já viram alguma coisa, e aí eu posso passar mais pro exemplo do que pro conceito. Foi somente sobre as existências. Perfeito, tá? Então, e lei de Ohm, né, no caso. Perfeito. Então, muito provavelmente, o próximo conteúdo que será abordado pelo professor do presencial, e é muito importante que vocês já saiam daqui, pelo menos com alguns fundamentos, é a lei de Kirchhoff, né? A- Tem alguns momentos que a lei de Ohms, ela não vai conseguir fazer uma divisão de tensão em todos os circuitos da sua malha, do seu sistema, né? Do seu circuito. E aí a gente vai ter que ter outros métodos para conseguir fazer uma divisão de tensão, divisão de corrente, para saber quanto de resistência tem, quanto de corrente está passando em uma malha, quanto de tensão está passando
um resistor está recebendo, né? Quanto que ele está consumindo. Então, isso só é possível, né, quando a gente faz uma análise utilizando ali a lei de Kirchhoff. A gente consegue saber quanto cada resistor está consumindo de tensão, quanto cada ramo, né, de um circuito tem de corrente, tá? Quanto que está chegando de corrente em um nó, quanto que está saindo para um, quanto que está saindo para o outro nó, tá? Eu sei que lei de Kirchhoff, ela é muito complexa, tá? Então, assim, não é nada trivial, não é nada que você vai pegar aqui hoje, vai sair falando, ó, eu sei lei de Kirchhoff. Não, é impossível. Tá? Só que é muito importante que a gente tenha essa aula inicial. Se surgir alguma dúvida enquanto eu estou explicando, vocês podem, né, fazer alguma pergunta. Mas em linhas gerais, é uma aula que você vai ter que vai precisar assistir mais de uma vez, anotar, fazer exercício, porque não é trivial, não é igual lei de Ohms, que você só aplica ali uma corrente, uma tensão, uma resistência e vai sair perfeitamente o resultado que você precisa, tá? Então, de antemão, né, já vou adiantando que é bem complexo. Aqueles que têm a possibilidade de fazer anotações, uma sugestão para que vocês façam, quem puder também, né, posteriormente fazer exercícios, a gente vai fazer uma aplicação da lei de Kirchhoff, baseada em algumas fórmulas. Lembrando que para a gente entender a lei de Kirchhoff, a gente vai precisar da lei de Ohms, porque a gente vai precisar de conceitos lá da fórmula da lei de Ohm, tá? Então, não se preocupem que o nível de complexidade dessa aula, ele é um pouco mais puxado, tá? Vamos lá. Então, hoje, né, a gente vai falar sobre leis de Kirchhoff. Basicamente, a gente tem duas, né, que a gente chama de LKT, que seria a lei de Kirchhoff das tensões, e LKC, que seria as leis de Kirchhoff para as correntes, né? E aí, a gente precisa relembrar aqueles termos que eu passei para vocês sobre nó, sobre malha, né? Principalmente esses dois termos, tá? O que que é nó, o que que é malha, porque a gente vai ter lá também, né? Ela pode ser chamada de lei de Kirchhoff das malhas ou lei de Kirchhoff dos nós. E aí a gente consegue fazer uma associação com lei de Kirchhoff. Esse LKT, normalmente ele também pode ser nomeado como LKM, que seria a lei de Kirchhoff das malhas. E o LKC, esse aqui é de tensão, esse aqui é de corrente. Ele pode ser considerado lei LKN, lei de Kirchhoff dos nós. Então, existem essas duas possibilidades. Então, se eu estou falando sobre LKT, eu tenho que lembrar do que é uma malha. E se eu estou falando de LKC, eu tenho que ficar muito atento aos nós. Tá? E esses termos a gente já bateu em cima deles porque a gente já focando, né, em entender lei de Kirchhoff. Tá? Então, em circuitos elétricos, a gente tem alguns elementos que são bastante importantes. A gente está começando a conversar sobre os circuitos mais simples, que é contendo ali resistor e em tensão ou corrente contínua. Corrente contínua, ela tem uma aparência de ser linear, né? Ela não fica variando no tempo, que é o que não acontece em alternada. E em outro momento a gente vai começar a entrar em corrente alternada, tá? Mas por enquanto a gente está trabalhando em tensão e corrente contínua. Tá? Então, o que que integra um circuito elétrico? Normalmente no circuito elétrico nós temos o resistor, que é o conhecido já, tá? Temos um elemento que a gente ainda vai estudar bastante, que é os capacitores. Temos o elemento que é o indutor e temos as fontes, né? Muito provavelmente vocês já fizeram alguns testes ou já tiveram a possibilidade de ver uma fonte de corrente contínua, né? Ou de tensão contínua. E temos lá esse aqui, ó. Aí a fonte de tensão contínua, ou corrente contínua, ela consegue variar a tensão contínua com relação à amplitude dessa tensão. E nós temos um outro elemento que ele é semelhante a esse aqui, ó, que é o CC. Opa, esse é CC, corrente contínua, que é o CA, que seria um variador de tensão alternada. Perdão. Que é um variador de tensão alternada. Então, esses são os elementos que a gente vai ver durante o nosso processo, né, de estudo aí de fundamentos da eletrotécnica.
E agora a gente vai entrar na parte mais complexa. Então vamos fazer relembrar alguns termos. O que que vocês estudaram lá na Lei de Ohm? Vocês estudaram sobre a primeira lei de Ohm, tá? Então, a gente ainda não vai, nesse momento, né, estudando lei de Kirchhoff, a gente não vai aplicar a segunda lei de Ohm, a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm, tanto a lei de Ohm das tensões quanto a da potência, tá? E aí, relembrar alguns termos, né? Nós temos essa aqui, que é a principal, né, a principal lei aí, que rege a lei de Ohm, onde o V, ele é a tensão elétrica, o R é a resistência e o I é a corrente. E temos esse outro, que seria a lei de Ohm também, só que da potência, onde P é a potência, V é a mesma tensão que é abordada aqui em cima, e o E e o I, né, ele é dado como uma corrente elétrica, tá? E aí a gente vai conceituar a lei de Ohm. Tá? O que que é essa lei de Ohm? O que que significa isso, professor? Então vamos lá, ó. Que é a primeira, o que que é essa lei de Kirchhoff, né? Perdão. Lei de Kirchhoff estabelece que o somatório das correntes em um nó de um circuito elétrico é zero. E a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem, né? Então, em linhas gerais, é isso. Nada se cria, né? Tudo não é esse termo em si, né? A gente não some com nada, né? Ele é transformado em outro tipo de coisa. Então, como é que a gente pode levar em consideração isso aqui, ó? Vamos supor que a gente tem uma corrente. Então, temos vários elétrons entrando nesse nó. Né? O que que é um nó? Um nó é um elemento que tem ramificações. Simples assim, é o conceito que a gente já viu. Então, a gente tem aqui, ó, é, 10 amperes. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu diminuir esse traço aqui, que esse traço está muito grosso. Então, aqui a gente tem 10 amperes de corrente, tá? E aqui eu tenho 5 amperes. O que que aconteceu com meus outros 5 amperes? Eles vieram para esse outro lado. E aí, dessa forma, né, foi identificado que a gente consegue mensurar a quantidade de corrente que entra e a quantidade de corrente que sai. Como é que a gente mensura isso? Então, baseado nesse movimento aqui, eu tenho então que meu I1, que é a minha corrente que entra, ela é igual a meu I2 mais o meu I3. Como que eu sei isso? Então, meu I1 não é 10. Então, aqui não é 10. Quanto que vale meu I2? 5. E quanto que vale meu I3? 5. Então, se eu fizer essa igualdade, ela é verdadeira, né? E aí, a gente consegue mensurar qualquer tipo de layout de sentido de corrente. Se eu chegasse aqui para vocês agora, né? Vamos começar a interpretar isso, tá? Então, vou fazer vocês pensarem. Se eu chego aqui, ó, significa, deixa eu pintar isso aqui de branco. Ó, vamos fingir que não tem sentido aqui, ó. Isso aqui, opa, não tem sentido, não tem sentido. Beleza. Então, vamos supor que o meu I2, ele está entrando. Então, eu tenho uma corrente entrando. E aqui, ó, eu tenho uma corrente saindo. E aqui eu tenho uma corrente saindo. Beleza. Se eu tenho uma corrente entrando no meu nó, ela vai ser um valor, deixa eu colocar aqui, ela vai ser um valor positivo. Ó. Então, meu I2. O meu I2, ele vai ser o quê? A soma do I1 mais I2, né? Por quê? Porque é a que eu estou entrando menos a que eu estou saindo. Vamos ver se isso é verdade? Bom, meu I3, né? Então, se eu estou entrando aqui com 3 amperes, eu tenho uma corrente de 3 amperes entrando nesse nó. E tem uma corrente de 1 ampere aqui. Beleza. Qual que é a corrente que está saindo no meu I3? Vamos ver se vocês conseguiram entender isso que eu estou querendo dizer para vocês. Vamos participar, que aí fica mais fácil de gravar. Ó, tem aqui, ó.
Eu tenho no I2 entrando 3 ampere. Eu tenho saindo do I1 1 ampere. Quanto que eu tenho no meu I3, então? 2, né? Porque não tem como sumir essa corrente que entra no nó, né? E aí é isso que ele quis dizer, ó. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem de um nó. Então, o que que eu tenho que prestar atenção quando eu vou levar em consideração a primeira lei de Kirchhoff? Que toda corrente que entra no nó, ela vai ser uma soma, e a igualdade dela também é uma soma. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui, é outro exemplo. Exatamente, tá? Para quem chutou 2 aí, tá correto. Deixa eu apagar isso aqui, essa seta. Isso. Pronto. Então, vamos agora fazer outro exemplo. E aí eu vou aumentar o nível de complexidade. Vamos supor que agora eu tenho um tal de I4. Então, nesse I4, eu tenho aqui, ó, uma corrente que está entrando. Eu tenho aqui, ó, uma corrente que está entrando. E aqui eu tenho uma corrente que está saindo. E aqui eu tenho uma corrente que está saindo. Como que eu vou formalizar isso, né? Como é que eu vou colocar isso numa equação? A soma das correntes que entram. Qual que é as correntes que entram nesse nó aqui? I1 e I4. I1 mais I4. Lembrando, né? A soma das correntes que entram. Ela é igual à soma das correntes que saem. Qual que são as correntes que saem? I2 mais I3. Então, o que que eu tiro disso aqui? Se eu tiver 3 valores, eu consigo encontrar a minha incógnita, tá? Que é o valor da minha quarta corrente. Então, supondo que eu tenho aqui, ó, 2 ampere entrando, aqui eu tenho 1 ampere entrando, e aqui eu tenho um ponto, vamos colocar ponto, não, né? Que senão vai dificultar demais. 2, 1, e aqui eu tenho 1 ampere saindo. Qual que é a minha corrente que vai sair aqui? Aí eu coloco na minha fórmula, né? Ó, I1 vale 1, exatamente, ó, I1 vale 1, mais I4. Qual que é o valor de I4? 2 é igual a I2. Eu tenho? Tenho, vale 1. Só que eu não tenho meu I3. Beleza, meu I3 é uma incógnita. Aquilo que estava somando, né? Ele tem valor positivo de um lado da igualdade. Como é que ele passa para o outro lado para me isolar meu I3? Vamos passar aqui para cá, ó. Aqui é porque eu digito com o mouse, aí fica um pouco ruim. Como é que ele passa? O que estava era positivo, ele passa para o outro lado negativo, né? Então vai ficar 1 mais 2, exatamente esse termo aqui, menos 1. Então, o que que eu faço? 1 mais 2, 3. Menos 1, 2 novamente. Então, fica 2 ampere. Então, toda vez que eu for aplicar a primeira lei de Kirchhoff, presto atenção no meu nó, e aí eu faço a soma das correntes que entram nesse nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Alguma dúvida com relação a essa primeira lei de Kirchhoff? Perfeito. Então, essa aí é um dos primeiros termos que a gente vai utilizar. Obviamente, né, pessoal? A gente está começando, não tem muita dificuldade. Eu estou mostrando ali só com números inteiros. Você não precisa, né, utilizar dessa fórmula. Lembrando que quando a gente for, né, para um nível muito mais complexo, o que que a gente vai utilizar? Normalmente, a gente vai utilizar essa fórmula, levando em consideração que o meu I vai ser igual a tensão num resistor dividido pelo resistor. Então, ao invés de utilizar essa corrente com um número inteiro, bonitinho, a gente vai ter que utilizar a tensão, a queda de tensão no resistor dividido pelo resistor.
tá? Para descobrir qual que é a corrente que passa naquele ramo, tá? Então, beleza. Vamos facilitar para depois a gente dificultar. Então, essa é a nossa primeira lei de Kirchhoff. E agora a gente vai para a segunda lei de Kirchhoff e uma que é um pouquinho mais complexa se a gente não tiver bem definido o termo malha e como é que a gente tem uma malha, tá? Então aqui, ó, segunda lei de Kirchhoff. Ela estabelece que o somatório das quedas e elevações de tensão ao longo de um caminho fechado de um circuito é zero. O que que significa isso, né? Em linhas gerais, quando a gente tem uma alimentação em tensão contínua, a gente normalmente vai ter um lado que tem um nível lógico alto, né? Vamos supor que seja lá 10 volts. Vamos colocar aqui, isso aqui é uma pilha, né? E aí, do lado positivo, ela tem 9 volts, e do outro lado, teoricamente, ela tem 0 volts. Expliquei para vocês, né? A tendência é que os elétrons eles saiam do nível lógico positivo e vai para o nível lógico negativo. E aí esse movimento do positivo para o negativo é o que a gente chama de corrente, né? Esse movimento dos elétrons de forma ordenada é o que a gente chama de corrente elétrica. Beleza. Então, quando a gente tem um caminho fechado, e aí a gente pode tanto ter, né, uma malha, que é o mais convencional, ou um laço, a gente tem a formação das malhas. Então, aqui a gente tem um nó. Tanto é que no exemplo que eu mostrei para vocês, a gente tinha aqui ó, uma malha, né? Que ele vem e volta aqui, e aqui a gente tinha uma outra malha. Teve um colega que perguntou, né? Ah, é possível formar uma malha externa? Sim, né? Contanto que você inicie em um nó e feche no mesmo nó, sim, é possível, tá? Só que para esse cálculo, utilizando a lei de Kirchhoff, a gente não vai fazer com 3 malhas. Por que que a gente não precisa fazer com 3 malhas? Porque todos os elementos a gente consegue atingir dentro dessas 2 malhas, tá? Então, se a gente consegue atingir todos os nossos circuitos, todos os nossos componentes com 2 malhas, é melhor que a gente trabalhe com 2 malhas, tá? Porque quanto maior o nível, quanto maior a quantidade de malhas, maior a quantidade de incógnitas que você vai encontrar, beleza? Então, como é que a segunda lei de Kirchhoff fala? Ó, se eu começo 9 volts aqui, a tensão que esse resistor dissipa, mais a tensão que esse resistor dissipa, quando ele chegar aqui, ó, vai ser zero. Então, vamos supor que a gente não tem essa segunda malha. Esquece essa segunda malha aqui. Se eu tiver lá um resistor de 10 ohms, opa, e aqui eu tiver um resistor de 10 ohms, cada um desses resistores vai consumir o quê? 4,5 volts. Esse aqui vai consumir 4,5, porque quando eu chegar do outro lado aqui, ó, eu quero ter nível lógico zero, 0 volts. Então, se eu tivesse 10 resistor, ao invés de cada um resistor consumir 4,5, eu ia ter cada um consumindo ali 0,9, porque cada um tem que consumir para chegar a 0 volts do outro lado. E é justamente isso que ele leva em consideração na segunda lei de Kirchhoff. Ó, estabelece que os somatórios das quedas e elevação. Por quê? Queda é os elementos que consomem. Qual que é a função do resistor? É consumir energia, transformar energia elétrica em energia térmica. Então, você tem essa função, né, de dissipar energia, né? Então, capacitor, quando a gente fala, né, de circuito alternado, capacitor, indutor, tem a função de consumir e o resistor também. No circuito em tensão contínua, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas só para já de antemão. O que que é um capacitor? O capacitor ele tem essa aparência aqui, ó. Basicamente são 2 placas paralelas e aqui, ó, vai ter um elemento que a gente chama de dielétrico. O que que é esse dielétrico? Seria um elemento não condutor. Então, é uma placa paralela que ela tem a função de armazenar carga elétrica, né? E aí ela conduz energia, mas ela só conduz quando eu estou falando ou ela só armazena, né? Armazena energia elétrica quando eu estou falando de circuitos alternados. Como a gente ainda não foi para os circuitos alternados, o que que significa isso? Significa que em circuito contínuo a gente não tem campo magnético. Então, o que que acontece quando a minha corrente chega aqui? Ela não passa para o outro lado. Então, em circuitos de corrente contínua, um capacitor ele funciona como um circuito aberto, tá?
E em corrente e um indutor, que ele tem essa aparência, né? Seria um enrolamento. Depois a gente vai falar bem mais sobre esses elementos quando chegar lá em corrente alternada, tá? Então, vou colocar aqui direitinho. Normalmente a gente fala bem mais desses elementos em corrente alternada. E como é que funciona um indutor? Indutor basicamente é um monte de fio, é um fio, né, enrolado várias vezes. E aí ele armazena campo magnético, que é diferente do que o capacitor faz, que é armazenar campo elétrico, né? E aí, dentro desse contexto, né, de corrente contínua, o indutor ele funciona como se fosse um fio normal, um circuito fechado. Então ele não colabora, ele não ajuda e nem atrapalha, tá? Ele funciona como se fosse um condutor qualquer. Já o capacitor funciona como se fosse uma chave aberta, beleza? Então, para que que eu falei isso, né? Nesse momento, então, esses elementos, né, o resistor, ele é uma queda de energia, ele tem a função de consumir. Por que que ele fala que também tem as elevações? Vamos supor que a gente coloque aqui uma pilha e na frente dessa pilha a gente coloca o negativo de novo e o positivo de uma outra pilha. Vamos supor que essa pilha aqui tem 9 volts e essa aqui também tem 9 volts. Se a gente coloca ela polarizada diretamente, assim, ó, com o positivo no negativo e o positivo saindo para o circuito, a gente tem uma soma dessa tensão. Então, por isso que a gente coloca várias pilhas, né, uma na frente da outra. Se a gente tiver 3 pilhas lá de 1,5, uma com positivo no negativo da outra. A gente vai ter uma soma. Se eu pegar um multímetro e medir essas 3 enfileiradas, eu vou ter a soma de todas. Eu vou ter lá 4,5 volts. E é isso que a gente vai ter que levar em consideração. Quando a gente for conceituar esse elemento, né, essa soma de tensão, eu tenho que levar em perdão, eu vou ter que levar em consideração uma possível elevação. Então, se eu estou conceituando aqui, ó, esse aqui tem 9 volts, aí eu vou ter que colocar mais 9 volts. Aí, quando eu chegar no resistor, aí eu vou ter que ir diminuindo essa tensão. Entendeu? Então, se eu não tivesse a segunda malha e tivesse duas baterias de 9 volts em série, o que que eu ia ter que falar? Eu ia falar que esse aqui consome 9 volts e esse aqui consome 9 volts. Por quê? Porque dentro de uma malha, a soma das elevações e quedas de tensão tem que ser igual a zero, baseado na minha segunda lei de Kirchhoff. Entenderam, essa parte introdutória sobre a lei de Kirchhoff? Eu vou ter elementos que vão somar, que vão impulsionar mais o meu elétron, e vou ter elementos que vão frear meus elétrons, que basicamente é a função do, do resistor, né? Beleza? Dúvidas? Quer que eu explique novamente? Beleza. Perdão aí, pessoal. Vai desculpando aí. O trem tá feio. A gripe tá solta. Então vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Beleza, então eu já expliquei, né? Então se eu tivesse aqui, ó, um elemento, esse resistor, se eu fosse fazer, né, simples igual aquele ali que eu mostrei, para depois a gente ir para o mais complexo. Se eu tivesse aqui 12 volts, eu tenho um elemento aqui, uma pilha de 12 volts em tensão contínua. Esse resistor, ele vai consumir 2 volts. Esse aqui ele vai consumir 5 volts. Quanto que esse aqui vai consumir então? Para ter zero aqui. Então, 12, ele vai ter que ser igual a 2, que é a minha V1, né? VR1, que é a tensão consumida no resistor 1. VR2, que é a tensão consumida no resistor 2. VR3, que é a tensão consumida no resistor 3. Então, a soma mais VR3. Eu não sei meu VR3. Como é que eu faço? Jogo esses dois valores positivos para o outro lado, eu vou ficar com menos 2 menos 5 mais 12 é igual a VR3.
Então, meu VR3, quanto que ele vai ser? Qual que é a tensão consumida para eu zerar a minha tensão? 5 volts, tá? Então, é desse jeito. Então, tudo que for soma de tensão, eu coloco de um lado. Tudo que for queda de tensão, eu coloco do outro lado da igualdade. Vamos fazer outro exemplo aqui, para depois a gente ir para um exemplo mais complexo, tá? Ó, vamos supor que a gente tem aqui, ó, tem aqui um. Aqui eu tenho 10 volts. Aqui eu tenho que eu estou consumindo 5 volts. Aqui eu tenho 7 volts. Aqui eu tenho 2 volts. Eu quero descobrir qual que é a resistência R. Beleza. Tudo que é elevação de tensão eu coloco de um lado. Então vamos lá, ó, 10. Qual que é a elevação? É 10 mais. Qual que do meu circuito que é elevação de tensão aqui? Mais 7. Por que que é elevação? Porque eu estou colocando ele com a polaridade correta, né? Se eu estou colocando com a polaridade correta, ele continua impulsionando. Vai ser igual a 5 mais 2 mais R. Qual que é o valor do meu R, então? Vou isolar meu R de um lado da equação. Jogo esse aqui, ó, 5 mais 2, 7. É 7 positivo. Jogo para o outro lado, vai ficar menos 7. Menos 7 com mais 7, 0. Então, esse resistor, ele tem um consumo de 10 volts. Perfeito, tá? Se por algum acaso, eu fizesse isso aqui, ó, só para zoar. Colocasse aqui positivo e aqui negativo. O que que eu ia estar fazendo? Ó, lembrando que aqui é positivo. Esse elemento aqui, ele tem valor, eu nem lembro quando eu coloquei. Vou colocar 7 volts. Então aqui, ó, 10. Esse 7 aqui, ele vai ser elevação ou queda? Queda. Perfeito. Porque ele não está ajudando, ele não está impulsionando. Se eu colocar duas pilhas, uma de frente com a outra, positivo com positivo, ela não vai estar se somando, ela vai estar se anulando. Se uma for maior e a outra for menor, a menor ela vai conseguir se sobrepor à maior. Vamos supor que seja lá uma de 12 e uma de 9 volts. Eu coloco uma de frente à outra. A que eu coloquei de 12 volts, a de 12, ela vai passar, né, conseguir meio que carregar essa de 9 volts e vai passar ali, ó, o que sobrou do que ela consegue impulsionar, que seria uma queda de tensão. Então vai passar ali 3 volts naquele sentido que a 12 volts tem predominância, né? Por conta de ser um nível lógico um pouco maior, tá? Então nesse caso eu ia ter que fazer isso aqui, ó. 10 é igual a 5, opa, 5 mais 7, porque ela está como queda, mais 2 mais R. Isolo o meu R, e aí eu vou ficar 5 mais 7, 12, 12, 14. 14 estava positivo, passo para o outro lado negativo, né? Então eu fico com uma tensão de menos. Ixi, deu uma bugada aqui. Peraí. O que aconteceu? Menos 4 volts. O que que significa isso? Menos 4 volts. Eu defini que eu estava equacionando daqui para cá. Só que o que que significou? Significou que o meu sistema, ele muito provavelmente está funcionando ao contrário, né? Então, basicamente é isso, beleza?
Enfim, já conceituamos, falei do jeito mais simples possível, né, em termos de tensão. Agora a gente vai fazer um exemplozinho aqui, ó, complexo, bem complexo, só para vocês entenderem como é que é a aplicação dessa segunda lei de Kirchhoff em um circuito real, né, um circuito que é cobrado em processo seletivo, concurso e tudo mais. Então, basicamente, o que que a gente faz aqui, ó? Normalmente a gente não divide por elevação é igual a queda. Isso não acontece. Você pode fazer assim? Pode. Fica legal? Fica. Mas normalmente isso não acontece. Por quê? Porque a gente tem vários elementos e normalmente a gente coloca todos esses, a queda, a elevação, sendo um valor positivo, menos a queda sendo um valor negativo, isso tudo igualado a zero. Né? É a mesma coisa que eu falei para vocês, ó. Elevação mais que é igual a mais queda, né? Se eu jogar a queda para o outro lado, o que que vai acontecer? Vai ficar elevação menos queda. É igual a zero. Mesma coisa que eu fiz com vocês aqui. Só que normalmente a gente iguala, né, os dois termos a zero, que a gente tem que fazer algumas manipulações algébricas aqui para encontrar os nossos valores. Então a gente vai utilizar isso aqui, ó. Tudo que for elevação, eu vou contar como sendo um valor positivo. Tudo que for queda, eu vou contar como se fosse um valor negativo. Beleza. Então vamos fazer aqui, ó. Quando a gente vai utilizar a segunda lei de Kirchhoff para fazer cálculos, a gente tem que separar em malhas. Então vamos aqui, ó. Malha 1. O V é uma elevação de tensão. Então ele conta como sendo, posso colocar aqui, ó, mais V, porque ele é uma elevação. Né? Deixa eu ver se eu abrir aqui. Isso, mais V é uma elevação. Esse R1, ele é queda de tensão. Só que o que que é esse R1? Não é a mesma coisa que eu falar que é a tensão no a resistência 1, que é o valor de resistência desse elemento, vezes a corrente que passa na malha 1, que é nessa primeira malha, é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu fiz com vocês. Ó, ao invés de colocar um resistor, eu vou colocar a equação que eu determino do meu resistor. Como eu não tenho valor de queda no meu resistor, eu tenho o valor do resistor. Eu tenho o valor do resistor e o valor da corrente nele. Então é a mesma coisa que falar aqui, ó. Se eu tirasse isso aqui e chamasse de V1, é a mesma coisa que a gente já fez. O V de R1, V de R1 é a mesma coisa que a gente já fez. Só que, ao invés de utilizar esse termo, normalmente a gente utiliza esse termo aqui, ó, que é para a gente descobrir a tensão no meu R1, baseado na minha fórmula da lei de Ohms. Beleza. Aí temos esse outro elemento aqui, ó. Nossa, professor, mas ele está dentro da malha 1 e dentro da malha 2. Quando ele está dentro das duas malhas, normalmente a gente leva em consideração que ele é uma queda de tensão para a primeira malha, só que para a segunda malha ele é uma elevação de tensão, tá? Então por isso que normalmente eu isolo o R3, que é a minha grandeza, o tamanho do meu resistor, R3, e multiplico ele fazendo a distributiva, que é o chuveirinho, o R3 vezes R1. Então, menos com mais vai dar menos. Então, R3 vezes R vezes I1 vai dar o quê? R3 e 1. Por quê? R3 e 1 é igual a... Aí eu falar, né, que a tensão de R3 quando ele é atingido pela corrente da malha 1. Tá? E aqui, ó, R3 e 2. Menos com menos vai dar mais. E aí, esse R3, quando a gente leva em consideração a malha 1, ele vai ser uma elevação de tensão. Por quê? Porque quando eu estou olhando aqui, né, quando eu arbitro um lado aqui, uma orientação dessa malha, eu posso escolher que o meu elétron ele vai do positivo para o negativo, né? Convencionalmente falando, tá? Então, o elétron ele faz isso. Só que quando eu defino que o elétron faz isso, ele faz isso aqui, ó, nesse aqui. Nossa, professor, mas esse aqui está positivo. Não tem problema, né? Então, se eu defino que o meu elétron está fazendo esse movimento, esse elemento aqui vai ser o quê? Uma queda ou uma elevação? Se eu definir que vai ter esse movimento, os elétrons, então esse elemento aqui vai ser uma queda, porque eu estou indo contra
o fluxo normal dele, né? É da mesma coisa, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês. Se eu fizer isso, o que que significa? O meu elétron está subindo. Se o meu elétron está subindo aqui e nesse caso o elétron está descendo, com relação a I1, ele é uma queda, mas com relação ao elétron de I2, né, a malha 2, ele é uma elevação. Se ele é uma elevação, vai ser R3 vezes I2, vai ser um valor positivo. E isso aqui é a mesma coisa que eu falar que é a tensão de R3 com relação à malha 2. Então, se eu arbitrar esses elétrons aqui, ele vai estar subindo, tá? Pode estar confuso, pode ser confuso, né? Mas conforme você vai fazendo, definindo, vai ficando um pouco mais fácil. E se você levar em consideração que tudo que está contra o elétron é uma soma, né? Que é basicamente, ó, igual esse aqui ele está impulsionando para cima. E esse aqui está impulsionando para cima. Então, com relação à corrente 2, ele é positivo. Tá? E aí, se você fizer a distributiva, né? Menos com menos vai ser mais. E aí você iguala a zero. E faz a mesma coisa para malha 2. Na malha 2, o R3 ele está tendo, né, um elemento negativo quando a gente olha para esse caso aqui, ó. Então ele está subindo, né? Se ele está subindo e eu escolhi que os elétrons fazem isso, meu R3 com relação a I2, ele é uma queda de tensão. Só que com relação a I1, o que que acontece? Ó, meu I1 está para baixo, né? Então ele está como elevação de tensão, porque eu arbitrei um sentido oposto para ele, né? Então, se ele está no sentido oposto, se eu faço menos com menos aqui, meu R3 com relação ao I1, ele é positivo, tá? E aí eu venho no meu I2, ó, meu I2 é como se fosse a tensão de R2. O que que é a tensão de R2? É uma queda de tensão. E meu V2? Ué, meu V2 também está ao contrário do sentido que eu arbitrei. Se eu tivesse arbitrado por outro sentido, ele seria uma elevação. Só que ele não é uma elevação porque eu falei que os elétrons eles estão nesse sentido. Ah, professor, mas aqui ele pode dar um valor negativo lá no meu cálculo. Se ele der um valor negativo no meu cálculo, significa que é, ao invés de arbitrar para esse sentido, ele vai estar rodando para o outro sentido. Beleza? Então vamos aqui para esse exemplo. Ó, aqui é exatamente isso que eu falei, só que com valores. Ó, aqui eu tenho uma fonte de tensão de 10 volts, aqui eu tenho um resistor de 10 ohms, aqui eu tenho um resistor de 50 ohms, aqui eu tenho um resistor de 20, e aqui eu tenho outra fonte também polarizada para cima de 20. Só que eu vou escolher que o sentido dos meus elétrons são todos para o mesmo lado, né? Então, esse aqui vai ser para o sentido horário e esse aqui também vai ser para o sentido horário, tá? Então, ó, malha 1, elétrons para o sentido horário. Defino o meu nó, que é muito importante, e defino minhas malhas. Tem a malha 1, malha 2. E aqui eu vou começar a equacionar esse sistema. Ó, 10, que é um valor positivo, menos 10 I1, ou 100 I1, né? Menos 100 vezes I1. Por que I1? Porque eu só tenho o valor da minha resistência, eu ainda não tenho o valor da minha corrente. É essa corrente que eu estou procurando para depois encontrar a queda de tensão nesse resistor. Então vai ficar menos 100 I1 menos 20, que é esse valor aqui, ó, multiplicado por I1 vezes, aí eu faço a distributiva, né? Menos 20 vezes menos I2. E aí eu tenho, né, o resumo que fica aqui, ó. Menos 20 e 1 vai dar menos 21. Menos 20 vezes menos I2 vai dar mais 22. Fazendo a distributiva. Aqui, ó, eu passo esse valor que não tem nenhuma incógnita para o outro lado da igualdade. Esse valor é positivo, ele fica negativo, tá? E por que que aqui deu menos 120, professor? Porque menos 100 e 1, e aí eu vou somar com menos 20 e 1. Quando eu fizer a distributiva, e eu vou ter, né, a soma desses dois valores, menos 120 e 1 mais 22 é igual a isso. Então, a minha equação da malha 1 é esse aqui, ó. Tá? E eu tenho duas incógnitas. Quanto mais eu aumento a quantidade de malhas, mais eu aumento a incógnita, a quantidade de incógnitas, tá?
E um item que é bastante importante que vocês estudem é a questão de soma de equações, tá? Encontrar incógnita, uma, duas, três incógnitas. Tem alguns métodos de se encontrar. Regra de Cramer, tem essa aqui que é por substituição, tá? Então tem várias formas de você encontrar esses valores aqui e é conceitos da matemática. Não tem como fugir disso se vocês quiserem saber sobre Kirchhoff, tá? E como é que a gente equaciona a malha 2? Do mesmo jeito. Ó, 121, ó, menos 20, né? Que é esse aqui. Ele é uma perca, né? De tensão. Vezes I2. Menos 20 vezes I1. Então, faço a distributiva aqui. Menos 52. Então, é menos 52. Menos 5, porque ele está contra o meu sentido. É igual a zero. E aí eu faço, né, todo esse movimento aqui de somar os iguais, de subtrair, né, os diferentes ali. Então, 21 menos 72, né, no frigir dos meus ovos. Por quê? Porque aqui, ó, 50 menos 20 vai dar menos 72. E é igual a 5. Esse 5 aqui passa para o outro lado da igualdade. E aí eu tenho que estudar, né, sobre essa multiplicação de equação para a gente, soma de equação, soma e subtração de equação. Por quê? Porque eu estou querendo encontrar o meu I1 e o meu I2 para saber qual que é a corrente que passa na minha malha 1 e qual que é a corrente que passa na minha malha 2. Essas são as minhas incógnitas. Eu preciso saber disso para definir quanto que cada resistor consome de tensão, né? E aí, qual que é o método que eu vou utilizar aqui? Soma de equações, tá? Sistema linear, você vai somar essas equações aqui, beleza? E aí eu pego essa equação da malha 1, que vai ser menos 121 mais 22 é igual a menos 10. Eu vou multiplicar toda essa equação aqui, ó, por 6. Para que eu vou fazer isso? Para encontrar aqui, ó, para transformar esse 20, 20 vezes 6 vai dar 120. Então, 20 vezes 6, 120. Menos 70 vezes 6, menos 420. 5 vezes 6, 30. Então, isso aqui, ó, não altera as propriedades nem o resultado da minha equação, mas ela me ajuda muito quando eu fizer esse cálculo aqui, ó. Espera aí só um minuto. Porque quando eu for fazer a soma de equações, vocês vão ter que estudar, né? Por substituição, menos 120 mais 120 vai dar zero. Menos 120 mais 120 dá zero. Zero vezes 1, qualquer valor multiplicado por zero é zero. Então, beleza, ó, já assumi com a minha incógnita I2 e 1. E agora eu só posso fazer aqui, ó, mais 20 menos 420 vai dar menos 400 vezes I2. O que estava multiplicando desse lado da igualdade passa para o outro lado como? Dividindo, né? Aí eu vou passar aqui dividindo, então meu I2 é igual a 20 dividido por menos 400, que vai dar lá uma corrente I2 igual a menos 0,05 ampere, ou 50 miliampere. Então, aqui, eu arbitrei que a minha corrente ela está fazendo esse sentido, sentido horário. Mas depois que eu fiz os cálculos, eu descobri que a minha I2 ela está, na verdade, ao contrário. Ela está no sentido anti-horário com uma intensidade de 0,05 ampere. Tá? E aí eu vou substituir, ó. Então eu já sei o valor de 2. Se eu já sei o valor de 2, eu posso substituir esse valor de 2 numa equação qualquer, pode ser tanto na equação da malha 1 quanto da malha 2, para descobrir meu I1. Então, ó, substituo aqui, ó, menos 0,05 na equação da malha 2 e faço a multiplicação, ó. 20, estava multiplicando em 1, passa para o outro lado dividindo. E aí eu vou descobrir agora que no I2 eu acertei o sentido. Então ele está nesse sentido aqui. Então nesse sentido eu tenho 0,075 aqui entrando nessa malha. E tenho 0,05 aqui entrando nessa malha. Se eu tenho aqui 0,75 entrando na malha e 0,05 entrando na malha, quanto que eu vou ter saindo da malha então? Vai ser a soma, baseado naquela fórmula que eu mostrei, naquela forma, né?
I1 mais I2, que são as correntes que entram em um nó, é igual à corrente que sai, que é I3. Né? E aí eu vou ter resolução utilizando a lei de Kirchhoff. Ó, I3 é igual a I1 mais I2. Então, ó, aqui passa 75 mili, aqui passa 50 mili e desce aqui, ó, 125 miliampere, que é a corrente total baseada na minha primeira lei de Kirchhoff. E aí eu descobri isso como? Com a segunda lei de Kirchhoff, tá? Pessoal, eu sei que isso aqui ele tem um nível de complexidade um pouco grande, tá? Isso tudo que eu falei para vocês é importante que você tenha um pouco de relembrar alguns termos lá da matemática, de multiplicação, de divisão, de você sumir com uma incógnita, né, pelo método da soma, tá? Então é muito importante que você faça todos esses cálculos e relembre alguns termos da matemática, beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida do exercício? Qual tela? Esse aqui? Ficou dúvida nessa tela aí? É para tirar foto? É para quê? Dúvidas? Já tirou foto? Tirar foto? Não, beleza. Mas o ideal, que eu sempre digo e repito, o ideal é que você reassista a aula e faça junto comigo, tá? Eu sei, eu sou aluno, eu já estudei muito tempo aí, foto, esquece. Nós nunca mais vai ver essa foto aí, tá? Então, reassiste a aula, vai anotando, vai fazendo junto comigo, eu acho que fica um pouco mais dinâmico o processo. Beleza? Pessoal, já vou finalizando aqui meu dia, vou finalizando a aula com vocês. Qualquer dúvida que surja, eu me coloco à disposição, só mandar mensagem lá no chat. Essa aula vai estar disponível a partir de amanhã, tá? Vou colocar lá para vocês na plataforma. É, agradeço a presença de todos. Uma boa noite, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.